Todos sabem que o objetivo primordial do meu canal é alertar os homens quanto às armadilhas da sociedade feminista e suas leis privilegiadas. É por isso que eu evito de entrar em temas polêmicos, como temas econômicos, religiosos, temas como anarcocapitalismo, liberalismo, etc, etc. Porque se eu entrar em temas dessa natureza, isso aqui virará um pandemônio de opiniões e eu não tenho tempo e nem paciência suficientes para refutar algumas opiniões em que eu não concorde. Então, depois dos esclarecimentos, vamos ao tema. Pode esquecer a Constituição, ela não vale praticamente mais nada. Guardem-na somente se vocês estiverem estudando para algum concurso. Mas na prática, ela já foi rasgada, amassada e pisoteada. Aquele artigo que diz que todos são iguais perante a lei é praticamente uma letra morta. Mas o que me chama a atenção é que esse artigo da Constituição ainda vale para o restante dos casos, menos quando se trata de questões envolvendo a esquerda e mulheres. A esquerda e o feminismo criticam qualquer tentativa de endurecer as penas para bandidos de alta periculosidade. Eles se opõem taxativamente e dizem que não se combate a criminalidade com penas rigorosas, e sim com educação e projetos sociais. Mas, quando chega na parte das mulheres, eles são os mais selvagens defensores de penas duríssimas. Se transformam em pitbulls prontos para saltar na jugular de qualquer homem. E não precisa nem ser um homem que tenha praticado um crime contra alguma mulher. Qualquer homem que ouse criticar essas leis é transformado imediatamente em uma espécie de Neandertal, um ser que promove a cultura da violência contra as mulheres. Você está proibido de tocar nesses assuntos. São temas sacrossantos, acima do bem e do mal. Eis aqui mais umas pequenas amostras do que está tramitando no Congresso e Senado. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Se fôssemos relatar todos os casos, teríamos que ter uma equipe trabalhando diuturnamente sobre esses temas. Primeiro, projeto de lei do Senado número 96 de 2017. Autoria da senadora Rose de Freitas, MDB Espírito Santo. Ementa. Altera a Lei 11.340/06 para prever, em caso de reincidência, demissão por justo motivo. Explicação da ementa. Altera o Código Penal para estabelecer que, na hipótese de reincidência pela prática de crime de violência doméstica e familiar, o condenado será demitido de sua atividade elaborativa por justo motivo. O último local que está essa lei, no dia 12/3/2019. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O último estado, 12 de março de 2019, a matéria está com a relatoria. Então, eis o objetivo final do feminismo: colocar os homens no ostracismo e na pobreza absoluta, privando-os de sua própria subsistência. Não importa aqui se o homem vai virar mendigo, se ele terá que catar latinhas na rua para sobreviver. Azar o dele. Não se trata de combater a criminalidade como um todo. Se trata de combater a criminalidade apenas
contra as mulheres. Porque se não fosse assim, essa lei teria que valer para todas as pessoas que reincidiram na prática de algum delito. Mas não. Vale apenas para casos de violência doméstica. Como que os políticos não perceberam o absurdo de uma lei dessas? Mas nós queremos combater os crimes. Então por que isso não vale para todos os crimes? Incluam todos os crimes, sejam quais forem. Cadê o princípio da isonomia? Eu vou ler aqui sobre o princípio da isonomia. Um trecho que eu peguei aqui. No Brasil, o princípio da isonomia foi incorporado pela primeira vez na Constituição Brasileira de 1934, no artigo 113, inciso 1º. Todos são iguais perante a lei, não haverá privilégios nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. Isto não vale mais. Segundo projeto que está tramitando. Violência contra a mulher, esse aqui não é um projeto. Isso aqui é um caso que está lá no Senado. Violência contra a mulher está catalogada em painel no site do Senado. O painel de violência contra as mulheres é uma ferramenta de consulta das estatísticas relacionadas ao problema das agressões sofridas pelas mulheres. A iniciativa do site é do Observatório da Mulher contra a Violência, que realiza pesquisas periódicas sobre o assunto. O observatório foi criado pelo Senado em 2016. No começo do vídeo postado no site, já se começa com uma mentira. A reportagem diz que, em 2016, 4.635 mulheres foram vítimas de feminicídio. E o que a lei diz sobre feminicídio? Inciso 6º. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, : Inciso 1º, violência doméstica e familiar. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mas como eles podem afirmar categoricamente que todas essas mulheres assassinadas foram por causa da condição de sexo feminino? E as mulheres mortas por outras mulheres? E as mulheres mortas em razão de se envolverem com a criminalidade? A questão subliminar aqui é que as feministas usam estas estatísticas e tentam associar o feminicídio com a morte de mulheres em ambiente apenas doméstico, por seus companheiros. Mas se os homens matam as mulheres apenas por serem mulheres, então esses homens matariam qualquer mulher que encontrassem na rua. Isto é lógico. Olha lá uma mulher, vou matá-la. Mas não é isso que acontece. Na verdade, os crimes domésticos são crimes passionais. Não tem nada a ver com uma suposta condição de sexo feminino. Somente psicopatas, tipo o Jack Stripador, se enquadrariam nesse contexto, pois todas as suas vítimas eram mulheres. É por isso que o tal de feminicídio é uma fraude. Vamos para mais uma proposição que está tramitando. Violência doméstica, gastos da Previdência.
Em regime de urgência, atenção, urgência, o Senado aprovou na terça 12 o projeto de lei do Senado que obriga os condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher a ressarcirem os cofres da Previdência Social por benefícios pagos em decorrência desse crime. O PLS 282/2016, apresentado há 3 anos pela então senadora Marta Suplicy, que finalmente parece que saiu de cena, foi aprovado na forma da emenda de plenário substitutiva apresentada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB Pernambuco. E aí entra os homens. O texto original estabelecia que a Previdência Social poderá ajuizar ação regressiva contra os responsáveis por esse tipo de delito após o trânsito em julgado da sentença. O senador recomendou a retirada da menção ao transitado em julgado para harmonização com a sistemática que vem sendo adotada pelo INSS. O projeto também estabelece que esse ressarcimento aos cofres públicos não exclui a responsabilidade civil de quem praticou a violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. E mais uma: violência doméstica com relação aos gastos do SUS, Sistema Único de Saúde. O agressor, nos casos de violência doméstica e familiar, será obrigado a pagar todos os custos relacionados ao serviço de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde e aos dispositivos de segurança usados no monitoramento das vítimas. É o que determina o projeto de lei da Câmara 131/2018, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A proposta, que altera a Lei Maria da Penha, segue, atenção, com urgência para o plenário do Senado. Mais um exemplo de que a isonomia foi pelo ralo. E se um homem ou mulher me atacarem, eles ressarcirão a Previdência e o SUS pelos prejuízos sofridos pelos cofres públicos? Não. Nesse caso, todos nós pagaremos a conta. Então, o que nós estamos vivendo na nossa sociedade feminista é algo fora da normalidade. É completamente insano o que está acontecendo. Eu tenho trazido aqui dezenas de exemplos concretos. Não se trata apenas de algum tipo, que nem as feministas dizem, algum tipo de recalque, algum tipo de frustração. Não, está aí. Está aí, é lei. São proposições. Refutem essas proposições. Vamos ver. Refutem essas leis, esses privilégios. Por que vale apenas para as mulheres e não vale apenas para os homens? Refutem isso. Se vocês conseguirem. É claro que vocês não vão conseguir. O que vocês vão fazer é colocar a culpa no machismo, na misoginia. E então não precisarão dar desculpas. O chavão da misoginia e do machismo entrará em ação e vocês não precisarão explicar mais nada. E então, mais um pouco convencidos, furiosos e tradicionalistas. Era isso aí, por esse domingo chuvoso e frio.
Até mais.